E aí pessoal, eu sou o coordenador Marconildo Viegas e hoje vamos falar sobre a história da cidade de Fortaleza. Algumas bancas elas pedem a história da cidade e pedem também sobre o hino da cidade, ok? Sobre a bandeira e sobre o brasão. Então, o que é que significa, de onde vem? Então, olhe, vamos começar pelo hino da cidade de Fortaleza. São leituras de textos que eu pesquisei na internet, nos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no canal. E isso me motiva a fazer mais vídeos assim e conseguir realizar seu sonho de ter um emprego público. Então, o hino da cidade de Fortaleza, a letra de Gustavo Barroso, a música, a melodia de Antônio Gondim. Algumas bancas elas pedem o nome de quem fez o hino, de quem fez a melodia, certo? Então é bom estar ligado nessa questão. E aqui nós temos 9 estrofes. Junto à sombra dos muros do forte, a pequena semente nasceu. Em redor, para a glória do norte, a cidade sorrindo cresceu. No esplendor da manhã cristalina, tens as bênçãos dos céus que são teus. E das ondas que o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar, Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. O emplumado e virente coqueiro, da alva luz do luar colhe a flor, a Iracema, lembrando o guerreiro, de sua alma de virgem senhor. Canta o mar nas areias ardentes, dos teus bravos eternas canções, jangadeiros, caboclos valentes, dos escravos partindo os grilhões. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar, Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Ao calor do teu sol ofuscante, os meninos se tornam viris, a velhice se mostra punjante, as mulheres formosas gentis. Nessa terra de luz e de vida, de estiagem por vezes hostil, pela Mãe de Jesus protegida, Fortaleza és a flor do Brasil. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar, Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Onde quer que teus filhos estejam, na pobreza ou na riqueza sem par, com amor e saudade desejam ao teu seio mais breve voltar. Porque o verde do mar que retrata o teu clima de eterno verão e o luar nas areias de prata não se apagam no seu coração. Fortaleza, Fortaleza, irmã do sol e do mar, Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Então aqui nós temos aspectos geográficos, aspectos históricos, aspectos literários, tudo dentro desse hino da cidade de Fortaleza. Nós temos aqui a questão do muro do forte, daí vem Fortaleza, que dentro da história vai falar sobre o forte que os holandeses construíram na época que os holandeses invadiram o Nordeste. Então, a partir daí nós temos a parte geográfica, né? Glórias do Norte. Então, a questão das estrelas dos céus, as bênçãos dos céus, a questão da religiosidade. Então, o sol ilumina, as jangadas te dizem adeus. É uma cidade totalmente litorânea. Então, irmã do sol e do mar, Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Iracema, então, vai ser a personagem do próprio livro de José de Alencar, que vai se encontrar com um guerreiro e daí eles vão ter um filho e esse filho é chamado Primeiro Brasileiro. Então, tá na literatura essa parte aqui. Então, nós também temos dos escravos partindo os grilhões, que Fortaleza foi a primeira cidade do Brasil, junto com o estado do Ceará, que libertou os escravos. Então, Fortaleza, Fortaleza, irmão do sol e do mar, Fortaleza, Fortaleza, sempre havemos de te amar. Esse é o estribilho, o refrão. Aí fala sobre a beleza das pessoas, né? A velhice se mostra punjante, as mulheres formosas gentis, aí também fala sobre a religiosidade, pela Mãe de Jesus protegida, fala da seca, de estiagem por vezes hostil, né? A seca de 1700, a seca de 1912, está no livro de Raquel de Queiroz, né? O 15. E tem muitos escritores da literatura que são filhos
da terra. Aqui nós temos a questão do êxodo rural, a questão da migração, onde quer que teus filhos estejam, na pobreza ou na riqueza, com amor e saudade desejam, ao teu seio o mais breve voltar, né? Especialmente na questão da seca, que as pessoas iam para o eixo sul-sudeste. Então, ela é tão marcante, eterno verão, um clima quente, né? Durante o ano todo, e o luar nas areias de prata, em referência às dunas, não se apagam no seu coração. Em relação à bandeira, nós temos o brasão em cima da cruz de Santo André, nessa cruz azul, e o brasão tem esses ramos, né, do lado direito e do lado esquerdo. No centro tem uma fortaleza. O forte que nós vamos ver na leitura dos textos relacionado a conquista dos holandeses na época e depois a reconquista pelos portugueses dessa região. E tem uma frase chamada fortitudine, que quer dizer a força, né? Por força, coragem, em relação à coragem. Então, do latim, né? Fortitudine. Então, tem tudo isso aqui. Então, falando um pouco sobre a história, lembre-se que aqui não é dica de cursinho, é leitura dos textos teóricos que estão nos sites oficiais. E se no final do vídeo você gostar, dá um like, se inscreve no meu canal, e isso me motiva a fazer mais vídeos assim. A história de Fortaleza, ela é bem diversificada. O site do IBGE tem essa história que o site da prefeitura ele reproduz, e eu tirei então do site do IBGE. Capitania dependente, o Ceará teve a sua formação econômica iniciada no século XVII com a pecuária, para fornecer carne e tração à economia açucareira estabelecida na Zona da Mata. E Fortaleza foi fundada em 13 de abril de 1728. Olha, é bom lembrar dessa data aqui que algumas bancas pedem, viu? Fundada em 13 de abril de 1726. E ela ficou à margem. Então, nós temos a cidade de Fortaleza sendo fundada, certo? Mas o ponto forte não era a cidade de Fortaleza, era o interior. Nessa fase, a cidade primais era Aracati, Sobral e Crato. Também ocupavam o primeiro nível na hierarquia urbana no final do século XVIII. Ao contrário de Aracati, de outras vilas setencistas, fundadas nas Picadas das Boiadas, Fortaleza achava-se longe dos principais sistemas hidrográficos cearenses, as bacias dos rios Jaguaribe e Acaraú, e, portanto, à margem das atividades criatórias, ausente dos caminhos por onde a economia fluía no território. Para todos os 700, a vila não despertou grandes interesses do reino, não tendo desenvolvido qualquer atividade terciária. O Brasil foi dividido em capitanias hereditárias, e essas capitanias hereditárias, elas depois foram se desenvolvendo e algumas se desmembrando de outras, como aqui na Paraíba, certo? Que veio de Pernambuco, e depois foi fundado os estados. Mas em 1799, coincidindo com o declínio da pecuária, a grande seca de 1790 até 1793 liquidou com a atividade. A capitania tornou-se autônoma, passando a fazer comércio direto com Lisboa, através preferencialmente de Fortaleza, que se torna capital. De 1808 em diante, com a abertura dos portos, o intercâmbio estendeu-se às nações amigas, em especial à Inglaterra, para onde o Ceará fez, em 1809, a primeira exportação direta de algodão. Só um adendo aqui. Em 1808, a família real portuguesa vem fugida de Napoleão Bonaparte, que vai invadir Portugal. Então, a família real portuguesa, junto com 50 mil portugueses, vem aqui para o Brasil. E como ela era aliada da Inglaterra, os portos da colônia foram abertos então para os países amigos e aliados de Portugal. E lógico, a Inglaterra fazendo comércio aqui, trazendo seus produtos, exportando produto para cá, certo? E nesse período, o Rio de Janeiro vai ser a capital da colônia em 1808.
Como capitania autônoma, o Ceará ingressava então na economia agroexportadora. O viajante inglês Henry Coster, que exatamente nessa época, em 1810, visitou Fortaleza, não teve bons olhos com ela não a enxergava com otimismo. Não obstante a má impressão geral pela pobreza do solo em que esta vila está situada, confesso ter ela boa aparência, embora escassamente possa este ser o estado real dessa terra. A dificuldade de transportes e falta de um porto, as terríveis secas, todos esses fatores afastam algumas ousadas esperanças no desenvolvimento da sua prosperidade. Então, esse viajante inglês não viu com bons olhos a cidade de Fortaleza. E em 1822, com o Brasil independente, o Ceará passou a província. No ano seguinte, a vila de Fortaleza foi elevada à cidade, o que robusteceu seu papel primaz, dentro já da política de centralização do império. As propriedades agropecuárias da província, a principal riqueza de então, pertenciam a pouco mais de 1% da população livre. Dado que a Lei de Terras de 1850 só fez contribuir para a concentração fundiária, estavam fincadas então as bases das desigualdades de renda e riqueza que, embora em menor proporção, observam-se até os dias atuais no Ceará e em Fortaleza. Então, a fundação da cidade é no dia 13 de abril de 1726 e com todas essas questões que de 1808 os portos foram abertos. Formação administrativa. O distrito criado com a denominação de Fortaleza por provisão de 6 de 8 de 1761. Elevada à categoria de vila com a denominação de Fortaleza por ordem régia de 13 de 2 de 1699. Sede no núcleo de Fortaleza, constituído do distrito sede, instalado em 1700. Em 1701 é transferida a sede do núcleo Fortaleza para Barra do Ceará, lugar que teve posteriormente a denominação de Vila Velha, mas volta para Fortaleza em 1706 e a sede é mudada novamente para Barra do Ceará, voltando para Fortaleza em 1708. Então vai ficar indo e vindo dessa forma até consolidar a fundação da cidade. Em 1710, a vila de Fortaleza passou a denominar-se São José de Ribamar do Aquiraz. Lembre dessas datas, porque às vezes tem banca que pede também o nome, os primeiros nomes da cidade, os índios, as tribos que faziam parte daquela região. Em 11 de 3 de 1711, por alvará, a vila volta a denominar-se Fortaleza. Pela ordem régia de 30 de 1 de 1713, é transferida a sede da vila de Fortaleza para Aquiraz. Elevada à categoria de município com a denominação de Fortaleza por resolução régia de 9 de 3 de 1725, sede no atual distrito de Fortaleza, instalado em 13 de 4 de 1726. Elevada à condição de cidade com a denominação de Fortaleza por resolução imperial de 2 de 1 de 1823, decreto imperial de 24 de 2 de 1823 e carta imperial de 17 de 3 de 1823. E por este último ato, o município de Fortaleza passou a denominar-se Fortaleza da Nova Bragança. Em divisão administrativa referente ao ano de 1911, o município aparece constituído de 2 distritos, Fortaleza e Patrocínio. Pelo decreto estadual número 1156, de 4 de 12 de 1933, são criados os distritos de Messejana e Mondumbi. Sobre o mesmo decreto, o município de Fortaleza adquiriu o extinto município de Porangaba. Em divisão administrativa referente ao ano de 1933, o município aparece constituído de 7 distritos, Fortaleza, Alto da Balança, Barro Velho, Messejana, Mondumbi, Porangaba e Pojuçara, não figurando o distrito de Patrocínio. Pela Lei 226, de 30 de 11 de 1936, o distrito de Pajuçara passou a denominar-se Rodolfo Teófilo. Em divisão territorial datada de 31 de 12 de 1936, o município é constituído de 7 distritos, Fortaleza, Alto da Balança, Barro Velho, Messejana, Mondumbi, Porangaba e Rodolfo Teófilo e ex-Pajuçara. Pela Lei Municipal 79, de 28 de 6 de 1937, o distrito de Barro Vermelho passou a denominar-se Antônio Bezerra.
Em divisão territorial datada de 31/12/1937, o município é constituído de 7 distritos: Fortaleza, Alto da Balança, Antônio Bezerra, ex-Barro Vermelho, Messejana, Mondubi, Porongaba e Rodolfo Teófilo. Pelo Decreto Estadual 448, de 20/12/1938, são extintos os distritos de Rodolfo Teófilo, sendo seu território anexado ao distrito de Maracanaú, do município de Maranguape e Alto Balança, sendo seu território anexado ao distrito sede de Fortaleza. No quadro fixado para vigorar no período de 1939 a 1943, o município é constituído de 5 distritos: Fortaleza, Antônio Bezerra, Messejana, Mondubi e Porongaba. Pelo Decreto Estadual 1114, de 30/12/1943, o distrito de Porongaba passou a denominar-se Parangaba, e em divisão territorial datada de 1/7/1960, o município é constituído de 5 distritos: Fortaleza, Antônio Bezerra, Messejana, Mondubi e Parangaba, ex-Porangaba, assim permanecendo a divisão territorial datada de 2020. Então esse texto ele está no site do IBGE e nós vamos ver agora o site da prefeitura. O site da prefeitura ele é um site simples, com muitas informações sobre a cidade. Não tem muita informação, né, sobre a história da cidade, só tem o que o IBGE fala. É um site que tem as redes sociais, né? É um site que tem as redes sociais da prefeitura, fala sobre as atividades que a prefeitura tem, o endereço, os links, a mapa de ações e obras, diário oficial, ok? Então, é um site bem simples. Então, nós temos também o site do IBGE, que é esse aqui. A população do último censo é de 2.452.185 pessoas. Então, Fortaleza tem uma população estimada aqui de 2.703.391 para 2021. O último censo tinha esse valor e a população, a densidade demográfica é alta, 7.786,44 habitantes por quilômetros quadrados. Então, aqui está falando sobre isso. Nós temos a pirâmide etária, que é constituída da maior quantidade de adultos de 20 a 24 anos na cidade de Fortaleza, e o gentílico de quem nasce em Fortaleza é fortalezense. O aniversário da cidade é 13 de abril, como já foi falado. O prefeito atual, neste momento, é José Sarto. E aqui nós temos, então, a pirâmide etária, que é importante. Então, nós vamos ver aqui que de 20 a 24 anos é a maior quantidade de gente, seguido de 25 a 29, de pessoas que estão ativamente na época de trabalhar, certo? E a população ela é formada mais por adultos. Em relação à religião, a religião que predomina é a religião católica romana, com a presença evangélica de 500 mil de pessoas, e também tem expressividade a religião espírita. Rendimento de trabalho. A maioria das pessoas tem salário médio mensal, né, de trabalhadores formais com carteira assinada em 2020 e 2,7 salários mínimos. Então, a quantidade de pessoas ocupadas em 2020 era de 818.765 pessoas, ou seja, 30,5% da população estava ocupada em 2020. O percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até meio salário mínimo é muito alto, de 36,9%. Ou seja, tem mais de 35% que vive somente de meio salário mínimo. Em relação à taxa de escolarização na área da educação, nós temos 96,1% de alunos que estão presentes na sala de aula. Estes alunos estão no ensino fundamental 1 e 2, certo? De 6 a 14 anos. Então, a taxa de escolarização ela chega a 96%. Então, tem 4% que ainda está fora da escola por evasão, por alguma outra situação.
O IDEB é alto nos anos iniciais e também é bom nos anos finais. Isso em relação a 2021, 5,9 e 5,2 respectivamente. As matrículas no ensino fundamental são quase 300 mil matrículas, no ensino médio são quase 101 mil matrículas e professores têm 12.423 professores. No ensino médio tem 5.620 docentes e o número de estabelecimento de ensino fundamental são quase 950 escolas, né? Aproximadamente isso, quase 1.000 escolas de ensino fundamental. Isso são dados de 2021. O número de estabelecimento do ensino médio são 301 escolas. Em relação à economia, o PIB per capita é 24.253,93, né? Então, nós temos aí, em relação ao ano de 2020, o PIB per capita, né, faz isso aí. Percentual de receitas oriundas de fontes externas é quase 55%. Índice de desenvolvimento humano municipal é 0,754, é alto, é bom, certo? E o total de receitas empenhadas e realizadas, elas chegam basicamente a 6.810.527,01. Em relação à saúde, a mortalidade infantil é alta, 12,02 óbitos por 1.000 nascidos vivos, então é alta. A infecções por diarreia, isso em 2016, é 1,4 internação por 1.000 habitantes, certo? E estabelecimento de saúde tem 187 estabelecimentos de saúde com dados de 2009. Porém, essa dado de mortalidade infantil, ele é muito importante, porque a mortalidade infantil está alta. Em relação ao meio ambiente, a área urbana é de 253,69 km². O esgotamento sanitário está em 74% da cidade, isso é um dado de 2010, pode ter mudado. A arborização de vias públicas é de 75% aproximadamente. A urbanização de vias públicas em 2010 é de 13,2% e a população exposta ao risco em 2010 também é de 102.836 pessoas. O bioma é a Caatinga, certo? Sistema costeiro marinho pertence também, certo? Porque é litoral. Toda vez que tiver litoral, o sistema é costeiro marinho. E o bioma é a Caatinga. A área territorial é de 312,353 km². A hierarquia urbana está relacionada à metrópole, né, em 2018, e a região de influência é a de Fortaleza, arranjo populacional de Fortaleza, Ceará. A zona intermediária é Fortaleza, a zona imediata também. A mesorregião é metropolitana de Fortaleza e a microrregião de Fortaleza. Então é isso, pessoal. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal. Isso me ajuda a me motivar a fazer mais vídeos assim. Vou fazer um outro vídeo maior com mais detalhes sobre a história e a geografia de Fortaleza. Então é isso, pessoal. Hoje estudamos sobre o hino da cidade de Fortaleza, sobre a bandeira, sobre o brasão e dados relacionados a fontes do IBGE. E tem banca que cobra sobre isso, nome de quem fez a letra do hino, nome de quem fez a melodia, o que é que fala a melodia. Parte para você completar o hino com algumas palavras que você não conheça, dados sobre a fundação, a emancipação política, o padroeiro. Então tudo isso que eu vou fazer um segundo vídeo para não ficar muito grande, ok?